Olha que lindo, gente. Olha só que tolete de carne. Olha ali que luxo. O luxo do churrasco gaúcho. Ui. Olha. Viventes. Já mostrei aqui no canal vários churrascos da carne de acém. Assim, aquela carne que está no dianteiro, que é considerada carne de segunda, que está ao lado do pescoço do boi. Falei rápido, né? É isso mesmo. Acém é aquela que está ao lado do pescoço do boi, na parte dianteira, que é considerada carne de segunda, mas quando é carne de qualidade, não tem nada disso. Dá um belíssimo churrasco, ainda mais sendo do frigorífico Zimmer, meu patrocinador master, que mostra a qualidade dele. Só que esse acém, eu vou cortar ele em tiras e vou fazer aqui, ó, neste produto chamado peritônio. Vou enrolar o acém aqui dentro e vou grelhar pau e quando vê tá pronto. É o vídeo de hoje. Fica aí, vivente, que tu vai se apaixonar por esse assado de hoje. E o acém, vivente, para te saber onde é que ele está localizado no boi, ele está aqui, ó, presta atenção aqui no cartaz. Ele está localizado aqui, ó, no número 4. Se o boi tivesse cupim, ele estaria embaixo do cupim. E agora vamos abrir esse corte aqui e já começar a fazer o que eu preciso. Nunca esquecendo que vem na embalagem a vácuo, que dá mais garantia de qualidade ainda ao nosso produto. Aqui tem a etiqueta do frigorífico, CIF, frigorífico Zimmer, dando aquela qualidade a mais. Mas eu quero tirar todo a embalagem para pegar exatamente onde eu quero. Olha que lindo, gente. Olha só que tolete de carne. E aqui, gente, olha só que tamanho, olha o tamanho da carne. É, né, aquele pedação bonito que eu costumo dizer que é um dos melhores, tá? Aqui embaixo, uma das partes que eu considero também boa demais do acém, mas eu quero pegar de lado assim. Aqui eu vou seguir com a faca, ó. Marquei o corte, tá? Marquei aqui e venho, ó. Olha ali que luxo, o luxo do churrasco gaúcho. E já vou deixar ele porcionado para fazer, né, o que eu quero, que é ele no redanho. Então eu corto pedaços assim, vou tirar mais uma tira aqui bonitona. E o acém, pessoal, é aquela carne para quem procura marmoreio, que mesmo ele estando localizado na parte de segunda no animal do dianteiro, olha como ele contém marmoreio. E daqui para diante, nós temos os nossos assados. Para alguns, muito chamado de Denver, né? Mas aqui no Brasil, o corte dele real é acém, sem osso. Olha que bonito, ó. Peguei um pedaço grande, cortei o acém, fiz 2 tiras, vou fazer mais uma. Fazer mais uma para deixar, porque churrasqueira tem que estar cheia, né, gente? Churrasqueira meia boca não vai, né? E aí eu começo a entrar no acém de novo. Olha que coisa mais linda, olha só. Isso aqui, minha nossa, fazer um assado. Então, porciono também, tiro o excesso de gordura aqui de baixo. E ele já vai pro fogo. Olha aqui, ó. 3 pedaços bonitos, ó. Vou envolver o peritônio e brasa nele. Deixa comigo que vai ficar muito bom, né? Aliás, né, carnes Zimmer é tudo de bom. Para o acém ficar melhor, pessoal, a gente tem que tirar essas pelezinhas aqui de cima. As pelezinhas sou obrigado a tirar, senão na hora de servir, na hora de comer, ela fica toda ali incomodando. Então, tem que tirar ela fora. Estica, né? Aquele trabalho bom no açougueiro e feito.
2 pedaços prontos. Agora vamos ver se o outro aqui final também tem essa pele aqui todinha de cima, ó. Tem que tirar, né, gente? E não esqueçam que aqui é YouTube, né? Então aqui eu posso tirar um pouquinho de carne junto. No dia que eu estiver dando aula de cortes de carne, que é meu outro trabalho, né? Professor em cortes de carne, não pode sair essa carne junto com a pele, tá? Então, aqui é uma outra coisa. Um corte pronto, 2 cortes prontos e o terceiro corte pronto. Agora sim. Agora vamos pegar a outra parte do redanho e enrolar, salgar e ficar, ó, filé. Já busquei até um taná da Santa Colina para harmonizar com esse acém com redanho. Então imagine o que vai ser este baita assado. Vamos temperar o acém com sal e pimenta. Sal triturado com pimenta do reino triturada, tá? Ela não é pó, ela tem aqueles grãozinhos, tá? Que a pimenta em pó eu acredito que é para outras comidas, né? Aqui ela tem uns grãozinhos realmente para experimentar, sentir a pimenta, o sabor da pimenta. E agora com o redanho, que também é chamado pelos, não vou dizer cientistas, mas pelos profissionais da área de peritônio. Então, pega-se aqui, peritônio, e estica. Olha como é bonito, gente. E vamos lá, aqui eu vou pegar até um mais grosso, que tá muito bonito essa parte aqui. E aqui tem que enrolar, ó. Eu não vou enrolar muito, só isso aqui, tá? Essa gordura, gente, quando bota para assar, ela faz um papel de quase assim, no produto, né, de quase um papel alumínio aqui no produto, tá? Ela cria uma parte externa e deixa essa gordura derretendo e assando a carne dentro, tá? Porque isso aqui nada mais, nada menos que uma camada de gordura. Então, sai esse pedacinho aqui e fica, ó, um produto já prontinho. Aqui nós temos um. Agora vamos para outro. Pegar esse mais grande. Mais grande passou o tempo, né, pessoal? A palavra mais grande a gente ria muito na infância, porque não é a mais grande, era maior, né? A gente estava aprendendo na escola e era maior, e não mais grande. Então, ó. Ó como fica bonito! Olha aqui, gente. Temperadinho, mas é muito, tá? Eu não quero tudo isso. Se eu fizer assim, ó, aí fica muito. Então, aqui já tá bom. Tira-se, já está cortado. E aí temos então, ó, tá? 2 a 100 já com o peritônio por fora. Também chamado de tela, também chamado de redanho pelos cozinheiros. E aqui ficou só um pedacinho. Eu vou tentar fazer aqui, mas não vai dar porque faltou um redanho, tá? Então, na realidade vai só esses 2 pro fogo. Esse aqui ficou na retaguarda para comer depois e tal, né? Desligo do leleco-teco. Vou assar só esses 2 aqui, tá? E tá pronto. É botar na brasa agora, esperar criar as casquinhas aqui fora da grelha da gordura ali e servir e tá pronto. Quer mais fácil que isso? Não tem, né? Então, bora ver como é que tá a caloria ali e brasa nele. Um, 2, 3, 4, 5. Tudo pronto, caloria certa, que nunca é uma regra. Os 5 segundos é a maior dica de todas para tu, vivente, não errar o teu assado, tá? Para quem diz que é regra, eu nunca disse que é regra, e sim dica. É a maior dica para te não errar o teu assado, tá bom? Agora, fogo nela!
Ô vivente, se liga só na dica, tá? Que não é uma regra. Os 5 segundos, quando a gente coloca a mão ali e fica contando, é a caloria para te fazer qualquer corte de carne, de um assado de tiro a uma picanha, de um costelão a uma maminha, de um chouriço a uma linguiça. Não tem erro. Usa a dica de 5 segundos na mão que tu nunca vai errar o teu assado. Um abraço do Gaúcho! E o peritônio, aquela capinha de gordura, a tela, ela sai aqui, gente, ó, de dentro do animal, que na realidade ele fica em volta do bucho dos animais, tá? Todos temos, até nós temos, tá? Mas ele dá um gosto muito bom no assado. Principalmente no Uruguai se usa muito nas pamplonas. E eu usei 20 minutos de um lado, 20 minutos do outro. Tem uma carne mais alta, tem uma mais baixa. É óbvio que a mais baixa está mais ao ponto e a mais alta menos ao ponto. Então, vamos lá. Vamos pegar as duas. Olha, 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 olha a coisa mais linda! E aqui o mais grosso, mais mal passado, né? Óbvio, mais grossinho, mais mal passado. E como eu digo pra vocês, e nunca tenho medo de ser feliz, aquele corte sempre no meio, né? Tá acostumado, né, vivente? Aí, ó. Ui, 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 ui. Olha, 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 olha. Como eu falei, mais ao ponto, né? Mas nem tanto, né? Mas olha ali, ó, aquele vermelhinho por dentro, né? E agora o mais mal passado, né? Mais cru para alguns, como eu disse, ó. Olha ali, ó. Mas para muitos, esse é o ponto. Para muitos ou para poucos, cada um com o seu ponto, tá? Mais mal passado, mais ao ponto. O que não pode nessa carne é porque, como eu tenho gordura por fora, eu estou no Rio Grande, aqui é mais frio que em outros países, outras cidades do Brasil, é comer fria. Não deixa esfriar, senão tu não consegue comer, porque aqui eu tenho muita gordura por fora. Cola na boca que tu não consegue comer, né? Então vamos lá. Eu quero comer aqui aquela fatia deste. Olha que coisa! Vou tirar até mais uma. Esse aqui é para quem gosta daquele ponto molhado, que é o ponto molhado que eu falo, que é o ponto que eu gosto. Vou deixar um em cima do outro para ficar bem quentinha a carne. E aqui é aquele ponto mal passado, que eu também gosto de algumas assim, mas eu sou mais do ponto molhado. Então, tirando aqui, deixa aqui do ladinho. E aqui, gente, olha isso. Até vou pedir para as câmeras passarem aqui, ó, e mostrar os dois pontos, o mal passado e o ponto molhado, que é o ponto menos. Enquanto isso, eu vou servir aqui o taná para acompanhar, né? Costumamos dizer que carne gorda vai muito bem um taná, e esse aqui é da Santa Colina. Agora é só se experimentar. Que sabor! Não deixa esfriar, não deixa descansar de jeito nenhum. O Denver por si já tem um sabor natural de carne maravilhoso. Com a gordura por fora, então, do redanho, fica uma explosão de sabor. Eu vou até pegar, que nós temos aqui em estoque, aquele pão francês que fica muito bom para comer com carne. Segura aí. Ó, chegou o pão. Não quer que eu saia? Não vai aqui tu. Ha, agora sim. Agora tô em casa, ó. Pão com carne. Pão com churrasco, é. E já vou cortar tudo, porque essa carne não pode esfriar. Se deixar esfriar com essa gordura por fora, fica incomível.
aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, vocês vão ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Um abraço do Gaúcho e até o próximo vídeo, porque essa não pode deixar esfriar e todo mundo agora, os câmeras aqui vão se deliciar. Então, até o próximo sábado, que agora tá na hora da delícia. Um abraço do Gaúcho e até lá.